Reflexão, a Bíblia nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 24, e o versículo 47, 46 e 47. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O texto que acabamos de ler faz parte do conjunto de versículos citados nos evangelhos como a grande comissão de Jesus. Chegamos ao final do evangelho de Lucas. Estamos no último capítulo, e este último capítulo tem grandes ensinos, grandes lições para a vida cristã de um modo geral. Mas dentre os assuntos que Lucas enumera no seu capítulo último, no capítulo último do seu evangelho, está a vitória de Jesus sobre a morte. E o momento em que Jesus aparece a dois dos seus discípulos no caminho de Emaús, e eles não o conhecem, não o reconheceram no primeiro momento. Logo depois, Jesus aparece aos seus discípulos e lhes fala sobre a importância de conhecerem o cumprimento profético de tudo aquilo que dizia respeito à vida, à morte e ressurreição de Jesus. Porém, o que é mais importante é que Jesus abre os seus olhos espirituais e abre o entendimento deles para conhecerem, para entenderem as Escrituras. Isto, de fato, é o que podemos considerar mais importante. Antes de Jesus lhes falar que a sua missão não estava concluída com a morte e ressurreição. Mas dali em diante, depois de lhes ter aberto o entendimento para compreenderem as Escrituras, agora eles deveriam anunciar, proclamar esta mensagem em todas as nações, começando por Jerusalém, proclamando o arrependimento, pregando o arrependimento para a remissão de pecados, a fim de que o maior número possível de pessoas pudesse ser alcançado por esta mensagem. A missão delegada à igreja consiste em anunciar a todos a salvação em Jesus, pois o Senhor ressuscitado não é propriedade de um único povo, do povo de um único país. Agora, a responsabilidade dos discípulos de Jesus é apontá-lo, é indicá-lo, onde quer que esteja um discípulo de Jesus, a fim de que todos o reconheçam como Senhor e Salvador. Para realizar a sua missão, a igreja precisa compreender profundamente quem é Jesus. E isso ela consegue somente através da Bíblia. Só por meio da leitura e do estudo das Escrituras podemos conhecer quem de fato é Jesus, além da experiência pessoal que cada cristão, cada discípulo deve ter com Jesus. E este maravilhoso ministério do Espírito Santo
que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o faz reconhecer como Senhor e Salvador. É também o mesmo Espírito que capacita os novos discípulos para entenderem as Escrituras e os capacita para proclamarem a salvação em todas as nações. De acordo com este capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, a presença real de Jesus é garantida através da palavra, através do Espírito Santo e através deste testemunho poderoso que deveria acontecer durante todo o tempo da trajetória da igreja. Lucas termina seu evangelho como começou, em Jerusalém e no templo. A cidade e o santuário era o coração do antigo povo de Deus. Era dali que partiriam para anunciar a ação de Deus através de Cristo Jesus e a mensagem de salvação a todos os povos. Desta forma, Jerusalém e o novo templo, que é a igreja, se tornaram o ponto de chegada e o ponto de partida de toda a história. Agora, os discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, são testemunhas vivas de um Senhor vivo que anuncia uma palavra viva, um Senhor que concede vida a todos os que creem. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe na compreensão de sua santa palavra e nos capacite diariamente, pelo poder do seu Santo Espírito, para sermos testemunhas de Jesus aqui, ali e além, falando dele, testemunhando de sua salvação a todas as pessoas em todas as nações. Amém.